Vamos ler, irmãos, então, o texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 23. Você pode acompanhar através da projeção da sua Bíblia física, da sua Bíblia digital, ou apenas ouvir atentamente a palavra do Senhor. O que importa é que você esteja voltando a sua atenção para a leitura do texto bíblico. Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 23, diz assim: Que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês estão debaixo da lei, não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aproveite e tire agora alguns instantes de oração silenciosa. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Peça também que ele elimine qualquer ruído ou dificuldade à sua mensagem. Senhor Deus, estamos mais uma vez, ó Pai, falando contigo, pedindo que o seu Santo Espírito invada os nossos corações e que o Santo Espírito do Senhor quebre, derrube qualquer barreira, qualquer impedimento para que a sua mensagem penetre no íntimo do nosso ser. Que esse Espírito, ó Pai, tire ruídos, tire distrações, tire, ó Pai,
aquilo que nos impede não somente de ouvir, compreender e entender a tua palavra, mas aquilo que nos impede de viver a partir da tua palavra. É assim que nós pedimos, oramos e clamamos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de começar essa reflexão de hoje trazendo para vocês uma informação musical. Em 1975, o compositor Dorival Caymmi, tem uma foto aqui dele que vocês podem observar, escreveu uma música que é muito conhecida por todos. A música se chama Modinha para Gabriela. E ela ficou muito notabilizada no nosso país através da cantora Gal Costa. Inclusive, essa canção de tão famosa, ela foi tema principal de uma novela da Rede Globo de 2012 que levava o seu nome, o título da canção, que também se chamava Gabriela. E é interessante que essa canção, ela possui um refrão que é muito conhecido por nós. Inclusive, coloquei um trecho da canção ali. Olha só o que diz o refrão dessa música. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou. É assim que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela. Eu tenho certeza que lendo essa canção, você quase que leu no ritmo da música, né? De tão conhecida que ela é por nós. E, além dessa canção ela ser extremamente marcante na nossa cultura, ela é também uma canção que foi usada para dar nome a uma síndrome psicológica. Olha só, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida sobre a síndrome de Gabriela. Segundo o psicólogo Rogério Costa, uma pessoa que sofre da síndrome de Gabriela, ela possui resistência para sair da zona de conforto, aprender novas estratégias, resolver os problemas de frente e, principalmente, realizar mudanças. Quem sofre da síndrome de Gabriela quer viver do mesmo jeito, do seu jeito, para todo o sempre. E aqui, meus irmãos, eu trago esses fatos, trago essas informações com um objetivo. E já adianto que eu não quero tentar equivaler uma síndrome psicológica ou até mesmo uma expressão cultural a um comportamento religioso. Não é isso que eu quero fazer. Mas eu gostaria de aproveitar o significado do termo e também a canção de Dorival Caymmi e dizer para vocês, nessa noite, que infelizmente existem muitos cristãos na igreja que são como a Gabriela da canção. Existem muitos cristãos, muitas pessoas que fazem parte da comunidade de fé, que são como a Gabriela de Dorival Caymmi. São crentes que a todo tempo cantam com as suas vidas: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. Isto é, são cristãos, são crentes, são pessoas que não experimentaram de alguma maneira, a mudança como fruto da conversão. Só que é interessante que esta não é somente uma realidade dos nossos dias, essa não é somente uma realidade atual. Sabe por que eu digo isso? Porque em Romanos, Paulo também estava lidando com muitos cristãos Gabriela. Tanto é que no capítulo 6, esse capítulo que nós acabamos de ler, Paulo está fazendo um tratamento pastoral a esses crentes. Paulo está fazendo um tratamento pastoral a esse tipo de pessoa. Por que eu afirmo isso? Porque nesse capítulo de Romanos, Paulo está falando dos aspectos práticos da justificação. Eu vou tentar explicar melhor para vocês. Lembrem-se que nos capítulos anteriores de Romanos, o apóstolo Paulo estava fazendo uma argumentação teológica, filosófica e jurídica da justificação. Nós vimos isso nas pregações anteriores do pastor Rodrigo, ele tem falado bastante disso nas últimas semanas. E nós sabemos que na igreja de Roma, Paulo lidava com dois grupos distintos. Ele lidava com os gentios
e lidava também com judeus, grupos esses que começaram a compor a igreja de Roma. E Paulo, diante dessa realidade que ele vivia e que ele experimentava naquela igreja, ele precisava fazer uma defesa sólida da verdade da justificação. Paulo precisava ter argumentos muito bem fundamentados para explicar o porquê da realidade e da verdade da justificação. O apóstolo, diante desses argumentos, expondo esses argumentos, ele precisava responder, por exemplo, o que era a justificação, qual a necessidade da justificação para as pessoas, como se dava a justificação, até que ponto se dava a justificação e assim por diante. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, toda a argumentação construída por Paulo até o capítulo 6, ela não era suficiente para aquelas pessoas, para aqueles cristãos e aqueles crentes de Roma. Não por parte de Paulo, mas podemos dizer porque eles eram pessoas um pouquinho teimosas. Paulo, então, meus irmãos e minhas irmãs, começa a responder para aqueles cristãos de Roma, para aqueles crentes que faziam parte daquela comunidade local, o porquê de a justificação ter de mudar algo na vida deles. Paulo agora, no capítulo 6, ele estava mostrando para os cristãos de Roma que não bastava somente uma compreensão teórica da justificação. Não bastava somente entender racionalmente a justificação. A justificação precisava gerar frutos na vida dos romanos. E compreender e viver, nós sabemos, são duas coisas completamente diferentes. E normalmente, um cristão, Gabriela, ele tem muita facilidade para compreender e entender conceitos. Mas ele tem uma grande dificuldade de aplicar esses conceitos entendidos e compreendidos na sua vida. Ele entende, ele compreende, mas não muda. E aqui eu faço uma observação, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é uma reflexão muito pertinente para nós que somos cristãos presbiterianos e reformados. Porque a grande crítica que as pessoas fazem a nós, qual é? Muito conhecimento teológico, mas pouca prática, pouca vivência cristã. Sendo assim, nosso objetivo hoje será refletir em duas razões apresentadas por Paulo no texto bíblico de Romanos, capítulo 6, do porquê de a justificação ter que obrigatoriamente mudar algo na vida dos cristãos romanos e, de igual modo, mudar algo também nas nossas vidas. O que eu estou querendo dizer? Nós vamos entender e compreender aqui dois motivos do porquê nós temos que mudar, ser mudados a partir do entendimento do que é a justificação. E já comecemos pela primeira razão. A primeira razão, meus irmãos, o primeiro motivo do porquê de a justificação ter que obrigatoriamente mudar algo na vida dos cristãos romanos e também nas nossas vidas hoje, é o fato da graça de Deus não ser barata. Percebam algo interessante. No primeiro verso do trecho que nós acabamos de ler, Paulo ele faz uma pergunta. Ele pergunta aos romanos: continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Segundo Douglas Moo, o pastor Rodrigo já citou ele muitas vezes aqui, um grande teólogo do Novo Testamento e um dos principais comentadores da carta de Paulo aos Romanos. Segundo Douglas Moo, este questionamento que Paulo faz já no início do capítulo 6 faz referência ao trecho bíblico de Romanos capítulo 5, no verso 20, onde Paulo vai argumentar que a graça superabunda onde abunda o pecado. E percebam, meus irmãos, logo
no seu início, logo no início da sua argumentação, a simples indagação, o simples questionamento, a simples pergunta de Paulo deixa claro para aquelas pessoas e deixa claro também para nós que a compreensão da justificação graciosa do Senhor não é um passe para uma vida pecaminosa, e sim um convite para a mudança. Entender que nós servimos a um Deus gracioso, entender que nós servimos a um Deus perdoador, que nos justifica sem nós merecermos, que age nas nossas vidas sem nós merecermos e que não importando quantas vezes a gente erre, Ele vai continuar nos perdoando, não é um convite, ou melhor, não é um passe livre para uma vida de pecado, para uma vida de erros e equívocos. Muito pelo contrário disso. É o quê? É uma oportunidade, é um privilégio de mudança. Eu cito novamente Douglas Moo, inclusive é uma frase que eu queria que vocês lessem, onde ele diz algo muito poderoso e algo muito profundo em relação a esse trecho de Romanos. Olha o que ele coloca, meus irmãos e minhas irmãs. A morte de Cristo em nosso favor não nos liberta somente da pena do pecado, que é a justificação, mas também de seu poder, mas também do poder do pecado sobre as nossas vidas. Ou seja, Jesus não somente nos perdoa, Ele dá uma nova vida. Jesus não somente nos justifica, mas possibilita que a gente viva de maneira diferente da que a gente vivia quando ainda era pecador, quando ainda era pecadora. Para tentar usar um termo talvez mais jurídico, a absolvição dada por Cristo não é para cometermos novos crimes ou pecados, é para vivermos ressocializados, é para vivermos de modo diferente. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, se não fosse dessa maneira, se não fosse assim o poder da justificação nas nossas vidas, a graça de Deus seria quase que sem valor. A graça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, seria barata. Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, não sei falar o nome dele, é alemão. Falecido teólogo, como eu disse, alemão, ele escreveu o seguinte sobre a graça barata. Olha lá, eu sei que é um trecho longo, mas é um trecho muito importante. Olha o que ele diz, olha o que ele escreve no seu livro Discipulado. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve tudo sozinha. Nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. Nossos esforços são vãos. O mundo continua mundo e nós continuamos pecadores, mesmo na vida mais piedosa. O cristão pode então viver como toda a gente, em pé de igualdade com todos, e não se atreve a, sob essa graça, ter uma vida diferente da que tinha sob o pecado. A graça barata, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela que faz com que a gente tenha a compreensão somente da justificação, do perdão de Deus sobre nós, e não a compreensão de que, diante desse perdão e dessa justificação, nós temos que mudar de vida. Portanto, o que a gente constata aqui é que a justificação, ela gera mudanças em nós, porque a graça de Deus, ela é transformadora. Bonhoeffer, ele vai usar um termo, ele fala sobre a graça que é preciosa e não barata. Dessa forma, a síndrome de Gabriela Gospel, ela não deveria pegar em nós, ela não deveria ter efeito em nós. Não deveriam existir cristãos justificados que vivem como Gabriela. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de Deus, a justificação que Deus oferece, com aqui o risco de ser repetitivo e cansativo, ela te habilita, ela me habilita, ela nos habilita para uma nova vida. Certa vez, em uma conversa com um conhecido meu, ele falava sobre a dificuldade que ele tinha com o pecado. Lucas, eu tenho esse pecado na minha vida e esse pecado, ele é muito forte.
Esse pecado ele é muito poderoso, eu não consigo me livrar desse pecado. Então, nessa conversa, eu perguntei a ele, o que é mais forte? O seu pecado ou a graça de Deus? O seu pecado ou o perdão do Senhor? O seu pecado ou a transformação que Deus oferece? Nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, eu também pergunto para vocês, o que é mais forte? O pecado ou a graça de Deus? O pecado ou a justificação de Deus? O pecado ou o perdão de Deus? Mas há também uma segunda razão do porquê de a justificação ter que obrigatoriamente mudar algo na vida dos cristãos romanos e, de igual modo, mudar também nas nossas vidas. Sabe qual é? É o fato de a justificação e a santificação serem inseparáveis. Há um trecho do livro Somos Todos Teólogos, escrito por Sproul, também um grande comentador bíblico, um grande estudioso, um grande teólogo, que ele explica nesse livro a relação da justificação e da santificação com as seguintes palavras, e eu te convido a ler esse trecho comigo. Olha o que ele diz, olha o que Sproul diz. As boas novas da fé cristã nos dizem que somos não somente justificados pela justiça de outra pessoa, que aqui no caso é Cristo, mas também que não temos de esperar até que sejamos totalmente santificados para que Deus nos aceite em sua presença. A santificação, por mais parcial que seja nesta vida, é real. Preste atenção. É o processo pelo qual aqueles que são declarados justos são tornados santos. Nosso status diante de Deus se baseia tão somente na justiça de outra pessoa, mas no momento em que somos justificados, uma mudança real é efetuada em nós pelo Espírito Santo, de modo que se somos levados crescentemente à conformidade com Cristo. Olha só. A mudança de nossa natureza em direção à santidade e à retidão começa imediatamente. É por esse motivo que Paulo escreve no verso 22, o fruto que vocês escolhem é para santificação. Aquilo que recebemos da parte de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é para que nós sejamos santificados. Eu gosto de uma tradução do N.T. Wright, desse texto, onde ele traduz esse versículo, a parte desse versículo do verso 22, da seguinte forma: vocês produzem fruto para a santidade. Olha só que poderoso, meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos justificados por Deus para viver de modo santo, para caminhar o caminho da santificação. É por isso que em Efésios, capítulo 4, do verso 12 ao verso 13, não precisa abrir e eu vou ler para você, o apóstolo Paulo ele vai escrever o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu sei que esse trecho de Efésios, capítulo 4 falam do propósito das lideranças na igreja local. Contudo, aqui Paulo também está evidenciando a importância daquilo que Sproul disse, o processo pelo qual aqueles que são declarados justos são tornados santos. O que eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nesse segundo ponto, é que a partir da justificação, a partir do momento que nós somos justificados por Cristo, nós adentramos a uma peregrinação de aperfeiçoamento e melhora até uma plenitude santa. Vejam que a justificação, ela não é um fim em si mesma. Ela não acaba ali, nós somos justificados e pronto, acabou. Muito pelo contrário, nós temos agora um caminho a percorrer, nós temos um caminho à frente. E diante dessa realidade, eu quero fazer algumas perguntas para vocês.
Como será que nós estamos caminhando, então, na nossa santidade? Todos, ou a grande maioria dos cristãos, tem uma história romântica da sua conversão. Naquele dia, naquela igreja, naquele culto, naquela pregação, eu conheci o Senhor e fui salvo por Ele. Todos têm essa história. Até mesmo aqueles que nasceram em berço cristão. Mas desde aquele dia, desde aquele dia que você lembra com saudade, você melhorou como cristão? Você evoluiu como cristão? Você é uma pessoa diferente? Os seus frutos foram para a santificação? Se nós perguntarmos aos nossos familiares, às pessoas que estão à nossa volta, aos nossos amigos, eles vão dizer que você mudou, que nós mudamos? Estamos, meus irmãos e minhas irmãs, sendo tornados santos diariamente? Estamos passando por esse processo? Estamos passando por esse caminho? Sim ou não? Se a justificação é realmente real em nós, olha, realmente real. Se ela é real em nós, eu espero sinceramente que as nossas respostas sejam sim. Que a gente de fato esteja se santificando. Porque se as respostas forem não, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que repensar a nossa vida cristã. Nós temos que recalcular a nossa caminhada de fé. Já caminhando para a conclusão, eu gostaria de frisar o verso 23, que o apóstolo Paulo escreveu e encerra o capítulo 6, desculpa. Eu faço isso porque nesse versículo, nesse verso, Paulo faz um lembrete àqueles que experimentam ou estão experimentando a graça transformadora, que não é barata, e que tem peregrinado no caminho da santificação. Paulo, através do verso 23, meus irmãos e minhas irmãs, nos lembra a estes que não há mérito próprio. Olha só que interessante. Porque quase que desde o início da reflexão eu tenho que falar de meritocracia. Que você tem que mudar, que eu tenho que mudar, que nós temos que continuar mudando. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar isso aqui diante do capítulo 6, falando de morrermos com Cristo, ressuscitarmos com Cristo, de não entregarmos partes do nosso corpo ao pecado, ou seja, de vivermos de modo diferente. Mas no final do capítulo, Paulo fala o quê? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a gratuidade divina, e somente ela, a responsável por não sermos ou por deixarmos de sermos crentes Gabriela, meus irmãos e minhas irmãs. Paulo está dizendo aqui que não podemos esquecer que foi Deus quem nos justificou e pagou o preço necessário para a nossa salvação. Eu tenho um chute, um achômetro, um achismo do porquê Paulo colocar isso no capítulo 6. Porque normalmente aqueles que trilham o caminho da santificação e acabam tendo uma melhora na sua vida cristã, se ensoberbecem. Acham que são crentes demais. Acham que fazem demais. Acham que já estão bons demais. E aí Paulo vem ao final do capítulo e derruba tudo isso, porque ele diz, olha, é dom gratuito de Deus, é a graça divina, não é o seu esforço, não é o seu mérito, é Cristo, sempre foi e sempre será Cristo. Ele pagou o preço e não você. Não à toa, C.S. Lewis ele vai escrever algo muito interessante no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Olha só o que ele coloca. Não custa nada para Deus, até onde sabemos, criar coisas boas, mas converter vontades rebeldes custou-lhe a crucificação.
Olha que poderoso, meus irmãos e minhas irmãs. O único mérito que nós temos, o salário que nós recebemos, é a morte. Mas a salvação, a vida eterna, é a graça de Deus. É a graça do Senhor. Portanto, eu finalizo e já convido também o Ministério de Música para vir à frente. Eu finalizo dizendo: não existe espaço para soberba nesse processo. É Cristo quem nos transforma e quem nos santifica. É Ele, e somente Ele, repito, que faz todas as coisas. E diante dessa realidade, e diante de tudo aquilo que foi posto aqui, eu te convido a fechar os seus olhos e fazer uma oração. A fechar os seus olhos e pedir a Deus que te ajude a enxergar a preciosidade da graça. Que você feche os seus olhos e peça para Deus para que Ele te ajude a enxergar a urgência da santificação e a necessidade da justificação. Mas que você feche os seus olhos e peça para Deus para que Ele te mostre sempre, de maneira recorrente, que qualquer melhora na sua vida não é mérito seu, mas é mérito de Cristo. Afinal, meus irmãos e minhas irmãs, foi Ele que nos enxergou, foi Ele que nos resgatou, e a Ele nós temos que dar toda a honra e toda a glória. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, não deixe de estar orando e falando com o Senhor. Enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória, a Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória, ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte, quando não vi saída. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, se coloque de pé para cantar a canção. Correu ao meu encontro, já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tem um novo canto. Tu és Deus, Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, teu poder? Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória, a Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, teu poder? Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder,
resgatou toda a honra, toda a glória a Ele que comigo está, que nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Senhor, ó Pai, foi quem nos libertou. O Senhor, ó Pai, que pagou o preço da crucificação através de Cristo para nos justificar. Foi o Senhor, ó Deus, que não nos deu somente o perdão dos pecados, mas nos libertou do poder dos pecados sobre as nossas vidas. E por isso, ó Pai, por isso nós cantamos a Ti que nos libertou, a Ti que nos enxergou, a Ti que nos resgatou, a Ti que mostrou, Pai, a grandiosidade do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder, a Ti que veio ao nosso encontro. Se somos santos, é por causa do Senhor. Se entendemos a graça e vivemos a partir dela, é por causa do Senhor. Se somos melhores hoje, ó Pai, do que fomos ontem, é por causa do Senhor. A beleza da graça, da revolução da graça, é que não há mérito humano, porque nós somos incapazes de conquistar, ó Pai, aquilo que o Senhor conquistou na cruz. A Ti a glória, a Ti a honra, e que a gente nunca, como criatura, como filhos, que a gente nunca questione o Teu poder, porque a Tua graça, a Tua justificação, o Teu amor são maiores do que qualquer pecado. E por isso hoje nós não somos mais como crentes, Gabriela, porque nós somos diferentes, nós mudamos sim, nós somos transformados sim, e assim continuaremos sendo até a Sua volta, onde o Senhor irá resgatar uma igreja santa, santificada e transformada pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração foi o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos, nosso Deus Pai, nosso trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor, nosso louvor, o nosso louvor.
Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do Amor